É uma alegria receber a tarefa de falar nessa noite tão especial, por conta do momento em que a igreja se encontra, celebração da ceia do Senhor, louvores dirigidos a Deus, mas eu tenho o privilégio de trazer um desafio missionário. Eu tenho pensado muito nesse desafio há mais de um mês, quando o pastor conversou comigo. E aí eu descobri que eu não tenho nada para falar sobre missões. E essa é a minha maior dificuldade nesse momento, falar o quê? Há tanto a falar, ao mesmo tempo a igreja sabe tanto, tem ouvido tantas vezes desafios missionários. Então, eu me sinto privilegiada, ao mesmo tempo com uma responsabilidade muito grande. E obrigada, pastor Rodrigues, por essa apresentação, porque o que eu quero dizer aos irmãos é que eu não tenho nada a falar. E por mais que eu tenha me preparado e que eu tente transmitir alguma coisa, se o Espírito de Deus não falar aos nossos corações nessa noite, sairíamos daqui, talvez com a mente cheia de ideias, mas com muita pouca ação. Entretanto, se Deus falar ao seu coração, e se você se sentir desafiado, responda ao Senhor o desafio que Ele traz a você. Eu vou pedir ao Márcio que coloque. Quando eu penso em missões, foi isso que me veio à mente, é uma tarefa antiga, deixada pelo próprio Jesus. Uma obra inacabada. Eu vi o Christian por aí. Christian, isso. O Christian sabe que eu vou usar uma experiência que nós tivemos. Por vários motivos, uma obra que ele começou na minha casa no começo de 2021, só no final do ano foi terminada. Irmãos, como é complicado lidar com uma obra inacabada. Não sei quem já passou por essa experiência. Mas quando nós temos uma obra em andamento, tudo que a gente quer é terminar, não é isso? Tem alguns aí se movimentando. Talvez alguns nunca tenham passado por essa experiência. Mas quando pensamos em missões, é uma tarefa antiga, deixada pelo próprio Senhor da obra de missões. Foi Jesus quem determinou que a igreja deveria ir em todo o tempo, a todos os povos e alcançar todas as etnias, todas as pessoas, todas as criaturas. A palavra de Deus nos diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, ao conhecimento de Cristo Jesus. E passaram-se mais de 2000 anos, e essa obra de missões não acaba. Esse é um desafio para hoje. E quando penso no desafio de hoje, eu penso no que nós temos visto no mundo nos tempos atuais. Não sei se isso acontece com você, mas esse desafio que continua nos coloca hoje diante de uma sociedade muito, muito complexa. Nós temos o desafio da guerra. Vivemos agora esses últimos dias pensando na guerra, e eu já li alguma coisa, eu não sei se fato ou não, mas eu ouvi uma expressão dizendo, já estamos na Terceira Guerra Mundial. Não sei se alguém leu ou viu alguma coisa parecido com isso. A guerra, mesmo à distância, traz tristeza, traz destruição. E nós temos, junto com a guerra, nós temos a peste, a doença, a pandemia. Uma das disciplinas, né, que eu lecionei no curso de enfermagem foi de epidemiologia. E muito interessante, quando chegou a pandemia, e eu dizia assim para minha mãe, minhas alunas estão lembrando de mim. Porque aquilo que
parecia ser muito teórico, de repente se tornou tão do nosso dia a dia. Então, expressões que antes nós nem usávamos, se tornou comum. E nós vemos a curva epidemiológica, os índices subindo e diminuindo, a incidência, a prevalência, e agora nós não temos mais uma pandemia, mas o coronavírus se tornou endêmico, enfim. Eu entendo essas expressões todas, mas o fato é que o adoecimento, a peste, as doenças infecto-contagiosas, elas se espalham no mundo inteiro. Nós temos um outro grande desafio, e parece que no Brasil ele se sobressai. São as questões da corrupção, da imoralidade. Mas uma vez eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil e estava no táxi. E aí, conversando com aquele motorista de táxi, veio o assunto da corrupção. E eu falei, pois é, isso é muito triste no Brasil. Ele disse, não, aqui também. E começou a fazer referências do que acontecia naquele país. Nós temos a peste, a fome, a guerra, a tristeza, o isolamento. Nós não temos só o isolamento decorrente da pandemia, mas nós temos uma sociedade que sofre com a solidão. Já parou para pensar como nós... a população cresce, mas nós nos sentimos cada vez mais sozinhos? Já se sentiu sozinho? No meio de tanta gente, com tantas pessoas lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, e você às vezes diz, eu estou sozinho. Eu coloquei uma figurinha lá no cantinho, né? Crise econômica. Como nós temos ouvido falar da crise econômica. E a ideia é assim, está tudo caro. Está tudo tão caro. E, de fato, está caro, não está, irmãos? O desemprego, ele só traz um agravante para essa crise. Ele é um dos aspectos da crise que nós vivenciamos. Fato é que é para esse mundo que a mensagem do Evangelho tem que chegar. O texto que eu pensei em compartilhar com os irmãos nesta noite se encontra lá no 2º livro de Reis. E quando eu penso, eu vou pedir ao Márcio que volte aquela imagem com aquelas figuras. Quando eu olho para essas imagens, embora elas sejam mais atuais, mais modernas, eu visualizo o que acontecia lá na cidade de Samaria. De acordo com o relato bíblico de 2 Reis, capítulo 7. Havia fome, havia tristeza, havia morte, havia guerra, havia crise, havia desesperança, havia isolamento, havia peste, havia adoecimento. Parece que tudo que nós vivemos hoje aconteceu lá. O relato bíblico, entretanto, nos traz a narrativa de 4 homens que Deus usou. Eles eram minoria naquele contexto. E não só minoria, eles tinham ali uma situação, e daqui a pouquinho nós vamos olhar aqui na narrativa, eles tinham uma condição que talvez não lhes permitisse fazer muita coisa. E quando eu olho para esse relato, eu pensei na igreja. Talvez se nós olhássemos para a nossa igreja hoje, tente imaginar que essa fosse a única igreja evangélica no Brasil.
Não sei, pastor está ali na ponta, eu já olhei para ele. Hoje, está bonita a igreja hoje, né, pastor? Será que se fôssemos a única igreja evangélica no Brasil, daríamos conta de anunciar as boas novas da salvação para o Paraná, para o Brasil e para o mundo? Teríamos condições de encarar tamanho desafio? Era numa situação semelhante a essa que aqueles 4 leprosos viviam. Eles eram então ali da cidade de Samaria. Samaria estava cercada pelo exército do rei da Síria. Fica fácil a gente pensar numa cidade cercada por um exército, porque nós temos visto isso quase que de imediato, quando nós olhamos o que está acontecendo lá na Polônia. Os tanques se aproximando, cercando a cidade, invasão, guerra, e muitos fugindo. Esses 4 homens eram 4 leprosos, e eles estavam do lado de fora da cidade. Por que eles estavam de lado de fora da cidade? Porque eles estavam doentes, e a lepra era contagiosa, e se determinava que, se alguém tivesse a lepra, olha que curioso, para entrar na cidade, eles tinham que amarrar sinos nas suas vestes, e entrar pelas cidades gritando, leproso, leproso, oh leproso, para as pessoas irem se afastando. Era a única forma que eles podiam entrar na cidade. Mas, via de regra, eles eram proibidos, não havia máscara naquele tempo. O contato social deles era impossível, eles estavam do lado de fora da cidade. Tinha uma outra questão muito parecida com o que vemos na sociedade de modo geral hoje. Era a guerra, a peste e a fome. O povo de Deus, na cidade de Samaria, estava matando os próprios filhos, decidia entre os filhos quem ia morrer para que eles pudessem se alimentar. Tamanha a fome que passavam. Irmão, chega a ser... Eu não consigo nem imaginar um relato como esse. Eu já li isso há muitos anos, estudando o texto, e eu fico pensando como é que alguém pode decidir tirar a vida de um dos seus para alimentar os outros. Mas era essa a realidade do povo na cidade de Samaria. Por conta disso, havia muita tristeza, havia morte, havia desespero, não tinha água. O exército da Síria fechou a entrada de água na cidade, crise hídrica. Não era parecida com a nossa, não. A nossa foi bem séria durante cerca de 2 anos, não é? Nós tínhamos água durante, acho que 30... sei lá quantas horas, depois ficava 36 horas sem água, não foi isso? Difícil, né? Ficar sem água. Pior ainda nesse contexto. Não havia água nenhuma. Nem água, nem alimento. Nem paz. Nem sono tranquilo. Uma situação muito parecida com aquela que nós vivemos hoje quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz que aqueles 4 leprosos do lado de fora da cidade perceberam que do jeito que estava não dava para continuar. Eu vou pedir para o Márcio colocar o texto para mim, para que possamos acompanhar a leitura. Livro de 2 Reis, capítulo 7. A narrativa se encontra do versículo 1 ao versículo 16 e diz assim a palavra de Deus. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata, uma das moedas de menor valor. O que Eliseu está dizendo, olha, fiquem tranquilos,
que o Senhor vai prover salvação para o seu povo. Fiquem muito tranquilos. Amanhã vai ter muita comida, sendo vendida num preço muito barato. Para os irmãos terem ideia, 1/4 da cabeça de um jumento era vendido por 25 moedas de prata. E eu fiquei pensando, o que de carne tem na cabeça de um jumento? Não sei, porque eu nunca comi. Não sei se alguém já experimentou essa iguaria na sua vida. Eu ainda não tive, acho que não quero ter essa oportunidade. Mas 1/4 da cabeça de um jumento, 25 moedas. O profeta de Deus vem e diz assim, fiquem tranquilos, amanhã vocês vão ter muita farinha e muita cevada sendo vendida por 1 moeda de prata. Continuando a leitura do texto bíblico. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao profeta, ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O que acontece nesse versículo, e é bem interessante nós entendermos, é que um dos oficiais que estava muito próximo do rei, ele diz o seguinte, em outras palavras, ele diz, duvido. Isso que você, essa profecia que você está anunciando, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Nem que Deus abra as portas do céu. Duvido que vai ter tanta comida aqui. E eu preciso abrir um parênteses na postura desse oficial. Nós encontramos, mesmo no povo de Deus, muita gente dizendo, duvido que Deus opere salvação desta forma nos dias de hoje. Talvez por isso a igreja esteja se tornando tão inerte, tão apática. Duvido que Deus possa prover tamanha bênção. Vamos continuar a leitura do texto? Então começa a narrativa dos 4 leprosos. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eles estão dizendo, olha, não tem comida dentro da cidade. Aqui, doente, do jeito que estamos, nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte, vamos até ali o exército inimigo. Quem sabe eles nos deem comida? Quem sabe eles nos deixem viver? Mas se eles não nos matar, a gente vai morrer mesmo. O que a gente perde? Qual é a nossa expectativa? Morte ou morte? Continuando a leitura do texto. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Por quê? Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel. O rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. E essa parte é muito interessante. Primeiro, Deus colocou no coração daqueles 4 leprosos um sentimento talvez movido pelo desespero, talvez movido pelo ficar parado não vai adiantar, vamos fazer alguma coisa, eu não sei o que os moveu. O fato é que eles disseram, vamos até lá para ver o que acontece. Vamos ficar vivos ou vamos morrer. E aí, nesse momento, Deus age. E é curioso o agir de Deus. Estava lá um exército inimigo, acampado, esperando as ordens de um comandante. E então, esse exército acampado, do lado de fora da cidade, ouviu um grande barulho. E ficou apavorado e disse, olha, estão nos atacando. E saíram correndo.
Saíram correndo desesperados, deixaram tudo para trás. Roupas, comida, ouro, armas, tudo que eles tinham, eles deixaram para trás e fugiram. Continuando a leitura do texto. Eu esqueci, desculpe. É aí mesmo. Nesse momento, aqueles 4 leprosos perceberam o grande desafio que estava diante deles. Desafio esse que a obra de missões apresenta para cada um de nós. O desafio é o que fazer quando Deus provê tão grande salvação. Um pouquinho antes do trio cantar, nós estávamos aqui participando da ceia do Senhor. Eu não prestei atenção se o pastor fez essa pergunta, mas eu acho que não. Normalmente, se pergunta assim, alguém deixou de receber os elementos? Perguntou hoje, pastor? Perguntou? Então, eu não percebi. Alguém levantou a mão, pastor? Não. Não. Eu li uma vez a história de um irmão que, quando o pastor pergunta, alguém deixou de receber um dos elementos? O irmão levantou a mão bem alto. E aí, logo um diácono se preparou para ir lá levar o elemento. E ele disse, não precisa, não sou eu. Eu só quero lembrar que há milhões de pessoas lá fora que não receberam os elementos. A ceia do Senhor deve nos fazer lembrar que fomos alcançados pela grande salvação de Deus. Deus nos alcançou com tremenda graça e misericórdia, como fez com aqueles 4 leprosos. Eles estavam perecendo, eles estavam caminhando para a morte. E Deus providenciou um lugar onde eles tiveram todas as suas necessidades supridas. A palavra de Deus nos diz que em Cristo, Deus nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. E de que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Já parou para pensar nisso? Se você está aqui hoje, a sua situação é semelhante à daqueles leprosos. Primeiro, sem chegar à salvação de Deus, você estava caminhando para a morte. Segundo, por graça e misericórdia, segundo cantamos desde o início do culto, pela graça de Deus, a salvação um dia o alcançou. E hoje você pode louvar a Deus. Hoje você pode dizer, eu pertenço à igreja por quem Cristo morreu. Um dia Cristo volta e vai levar consigo a sua igreja. Nós temos certeza de salvação eterna. Irmãos, que privilégio. Tente imaginar o privilégio daqueles 4 leprosos. Estavam morrendo. Na cidade não tinha nada que pudesse lhes dar esperança. Do lado de fora da cidade, não tinha nada que pudesse lhes dar esperança. Mas Deus providenciou tremenda salvação para a vida deles. Um arraial repleto de toda sorte de bênçãos. Isso acontece com você? Deus providenciou aqui um arraial repleto de toda sorte de bênçãos. Tem pessoas que oram pela sua vida. Você tem o privilégio de servir ao Senhor. Você tem o privilégio de ter comunhão com os irmãos. Esse é o lugar onde você aprende a palavra de Deus. Você tem as suas necessidades espirituais supridas através da igreja e na igreja. Tendo a igreja como instrumento da bênção de Deus para você. Foi o que aconteceu com aqueles 4 leprosos. Estavam caminhando para a morte. E Deus providenciou para eles tão grande salvação. E aí, eles se depararam com a grande missão que eles tinham. E é isso que eu gostaria que os irmãos pensassem nesse momento. Temos desfrutado das bênçãos que o Senhor tem para nós.
Irmãos, e que arraial confortável é esse, hein? Confortável a poltrona? Boa a música? Que alegria. Talvez, se nós fôssemos perguntar assim, o que dá para ser melhorado? Alguém dissesse, vamos pôr o ar-condicionado. Alguém já teve essa ideia aqui? Alguns estão se abanando, né? Dizendo, olha, está quase 100% tudo que nós temos desfrutado aqui. Mas um ar-condicionado ia ficar muito melhor. E talvez alguns pensem, não, a gente podia melhorar ainda mais toda a estrutura, sei lá, de som e instrumentos. Ou então eu não sei o que passa pela nossa mente, mas às vezes nos esquecemos que tudo quanto precisávamos, Deus já supriu pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E o que nós precisávamos? Salvação. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós precisávamos ter o privilégio de nos assentarmos à mesa do Senhor, tomar o pão, tomar o vinho e dizer o sangue derramado na cruz, a carne moída na cruz, foi pelo meu pecado. Deus fez isso de graça e pela graça e por misericórdia para que um dia eu possa ter vida eterna. Essa graça o alcançou? Coloca para mim, por favor, Márcio, versículo 8 e 9. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo. Sabe que eu fiquei pensando assim, eles eram leprosos, né? Eles tinham um problema de saúde sério e eles sabiam que a condição de saúde deles não lhes daria vida longa. Mas eles ainda pegaram tudo que puderam e esconderam, guardaram. Parece comigo, irmãos. Não vou dizer que parece com os irmãos, não. Mas é assim, eu sei que o que importa na minha vida é o que Deus tem preparado. A casa que eu quero morar, a casa dos meus sonhos, é aquela que o Senhor tem preparado. A vida que eu quero desfrutar é junto do Pai. Mas ainda assim, eu esqueço que Jesus orientou lá em Mateus 5. Não ajunteis tesouros onde a prata e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. E esses leprosos parecem que fazem a mesma coisa. Em vez de desfrutar ali do que tinha, não, vamos guardar. Volta o texto para mim, Márcio, por favor. O texto sumiu, então eu vou fazer a leitura. Aqui, voltou. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã ou amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. É esse momento de consciência que fez com que aqueles 4 homens condenados e que estavam desfrutando da graça, da bênção, da provisão de Deus, é esse momento de consciência que faz com que eles se tornem não só aqueles que desfrutam do que Deus concedia, mas se tornem instrumentos na mão de Deus. E é isso que eu quero concluir com os irmãos agora. Como é que nós cumprimos a missão? Assim como os 4 leprosos, nós estamos desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Uma das bênçãos que o Senhor me concede, eu não consigo, eu me lembro disso todo dia. É quando Ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus é anunciado, é anunciado a José, diz, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Que bênção, irmãos.
ter o Senhor ao nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos, até que estejamos com Ele na glória. Que bênção, que privilégio. O quanto nós temos nos esforçado para anunciar essa mensagem. Aqueles 4 leprosos chegaram à seguinte consciência: não fazemos bem. Esse é dia de boas novas e nós nos calamos. Não podemos ficar calados diante de tão grande salvação. Não podemos permanecer calados diante daquilo que o Senhor tem feito a nós. Pode seguir com o slide, Márcio, por favor. A Junta de Missões Mundiais tem feito isso em 79 países. São 1.722 missionários. Tivemos em 2021 40 mil manifestações por Cristo em todo o mundo. Aleluia! 17 mil crianças atendidas por um projeto socioeducativo que nasceu no coração de uma missionária que trabalhou durante anos na África. Hoje ela coordena o PEP, que se espalha em todo o mundo. É um projeto de missões mundiais que atende igrejas, inclusive no Brasil. 17 mil crianças sendo atendidas pelo PEP. Eu não tenho tempo de falar de todos os projetos, teria que ficar aqui muito tempo. 129 igrejas, novas igrejas organizadas em 2021. E eu fiquei pensando, porque eu plantei igrejas no estado do Paraná, e eu fiquei pensando, 129 igrejas o ano passado, no meio da pandemia. 1.200 batismos em todo o mundo, através dos 1.722 missionários que estão nesses 79 países. E agora, em 2022, o que vai ser feito? Muitos desses projetos continuam, outros estão sendo implantados. E o tema da junta para esse ano é Viva a Compaixão. A exemplo de Cristo, que deixou tudo e se entregou por amor, para que a salvação chegasse a nós. O desafio é que nós possamos viver a compaixão de fato, para que outros continuem conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Pode seguir o outro slide. Um exemplo do que está sendo feito. Muito bacana, eu trouxe algumas fotos, né? Olha só, em plena pandemia, sem ter condições de reunir a igreja, missionários na África tiveram uma grande ideia: alugar ou então pedir emprestado terrenos e desenvolver com mulheres e crianças hortas comunitárias. E enquanto estão plantando e colhendo, as missionárias vão testemunhando do amor de Cristo. Vale a pena, irmãos, investir em projetos como esse? O próximo, por favor. O desafio continua. Porque missões se faz com aqueles que vão, como as missionárias lá na África. Mas missões se faz também na dependência do poder de Deus. Eu quero voltar um pouquinho na história dos leprosos, porque primeiro eles dizem assim, olha, não fazemos bem. Não podemos guardar isso para nós. Vamos lá e vamos anunciar. Sabiam que eles estavam correndo o maior risco? Quando decidiram ir lá para o palácio e anunciar, podiam ser mortos. E eles pensaram, como é que nós vamos avisar que existe bênção, provisão de Deus disponível para todo o povo aqui onde nós estamos? Correram risco. Foram lá para os muros e começaram a gritar para os soldados, olha, tem armas, ouro, roupa, comida. Está tudo livre lá no arraial. E aí o rei monta uma estratégia para verificar a veracidade disso. E o povo depois desfruta de toda essa bênção. Mas não só o ir e anunciar. O que aqueles 4 leprosos fazem? Eles ainda dependem do poder de Deus. No primeiro momento, eles dizem o seguinte, olha, se a gente ficar aqui, a gente morre. Então vamos até lá e vamos ver o que acontece. No segundo momento, quando eles veem que Deus os abençoa, eles dizem, olha, não podemos ficar calados. Temos que levar essa mensagem. E nesse sentido,
eles continuaram vivos, desfrutando da bênção e foram usados, porque Deus, pelo seu poder, os usou. É muito interessante nós olharmos outros desafios de missões mundiais para entendermos como isso acontece. Passa lá para mim, Márcio, por favor. Pode o próximo. Já citei os versículos. Irmãos, Vietnã. A história do Vietnã me impressiona. Eu tenho aqui uma figura de uma igreja, da igreja perseguida no Vietnã. Eles não podem realizar cultos, eles não podem anunciar o evangelho. Eles não proíbem que ninguém se converta, mas proíbem que as pessoas anunciem. E aí eu tentei resgatar uma foto, eu não consegui de jeito nenhum, mas eles estão preparando jovens, eles estão discipulando jovens no Vietnã. E esses jovens vão para as montanhas com baldes, são baldes mais ou menos dessa altura, assim, baldes bem grandes, não sei porquê, mas os baldes são vermelhos. E esses jovens vão para as montanhas, anunciam o evangelho para aquelas comunidades mais distantes dos grandes centros. E quando essas pessoas se convertem, eles são batizados dentro desses baldes. Eles entram no balde, mergulham em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existe uma igreja perseguida no Vietnã. Entretanto, famílias têm sido alcançadas para a honra e glória de Deus. E uma situação muito curiosa lá é que um dia perseguidores bateram na casa do missionário atrás dos missionários. E o missionário não estava, só estava a esposa e a filha. E aquelas pessoas espancaram muito aquela adolescente e aquela mulher. Quando o missionário chegou e viu as duas feridas, disse: vocês querem ir embora? Elas disseram: de jeito nenhum. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou e nós vamos continuar anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Segue lá para mim, Márcio, por favor. Índia. A Índia é muito curioso, eles têm conseguido, o norte da Índia é um outro lugar onde a perseguição é enorme, mas eles têm conseguido fazer um trabalho fantástico com crianças na Índia. As crianças na Índia, assim, como era no passado no Brasil, quando anuncia qualquer atividade com as crianças, elas vêm assim, muitas crianças chegam para ouvir a mensagem do Evangelho. E as crianças na Índia estão se convertendo. E quando eu li sobre isso, eu pensei: Deus, aleluia, estamos salvando novas gerações. Já parou para pensar em investir num projeto como esse, que salva a criança, ganha a vida inteira? O próximo, Márcio, por favor. Em Roma, há um desafio curioso. Alguns missionários trabalhavam na Europa e eles acabavam trabalhando com alguns brasileiros, latinos, pessoas que já tinham um contato e uma aceitação muito fácil do evangelho. Mas um missionário na Itália está sendo desafiado a alcançar somente italianos. E o que me impressionou nessa reportagem, depois de 7 anos trabalhando em Roma, ele tem hoje lá um grupo de mais ou menos 30 pessoas em Roma. Uma pequena igreja, né? Nós estamos felizes aqui com mais de 500 membros. E eu fiquei pensando, 7 anos, num país da Europa, apenas 30. Mas são 30 que durante a pandemia disseram: olha, o mundo está em crise, mas nós vamos sustentar o nosso missionário. E nós não vamos deixar que o trabalho pare. E essa pequena igreja em Roma já está assumindo a sua autonomia, as suas despesas, para continuar proclamando o Evangelho de Jesus. Segue para mim o próximo. O desafio continua. Missões se faz então com os pés daqueles que vão, como os leprosos que voltaram e anunciaram
a salvação àquela cidade. Missões se faz na dependência do poder de Deus. É Deus quem mostra a estratégia, é Deus quem salva vidas. Missões se faz com recursos, irmãos. Em todo o tempo. Deus providenciou um arraial riquíssimo para aquele povo. Havia prata, ouro, roupas, alimento. Deus providenciou. Os leprosos começaram guardando uma parte para eles, então eles pensaram, não, nós não temos que guardar, nós temos que anunciar. Isso que Deus tem nos dado é para ser dividido, é para ser compartilhado. Temos tido essa consciência. Pastor Rodrigues, em algum momento do culto, diz, olha, se você for comprar uma calça, você não precisar, que tal? E eu pensei, tá caro, hein? Dependendo da calça, em média, 120, 140, eu estou falando daquelas de um preço médio. A gente consegue mais barato às vezes, mas não é isso? Vamos colocar R$100. Vamos pensar um pouquinho no onde temos usado o recurso que Deus tem nos dado, de que forma nós o temos usado. Segue o slide lá para mim, por favor. Haiti. Olha que curioso. Em plena pandemia, o Haiti tinha sofrido um grande terremoto. Em 2021, houve um outro terremoto no Haiti. E sabe o que aconteceu? Os missionários estavam lá, porque apesar da pandemia, eles decidiram permanecer e continuar evangelizando. E eu trouxe essa foto que é muito interessante, porque é um grupo de meninas que estava concluindo o seu discipulado. Que alegria! Pensar que nós estamos investindo em missões através da Junta de Missões Nacionais. A outra foto, por favor. Mais de 1 milhão de Bíblias sendo distribuídas entre os muçulmanos. O Evangelho não pode ser pregado como nós pregamos aqui. Não dá para ter PGM como nós temos aqui. Mas só de entregar a Bíblia, e eles querem receber, porque a Bíblia é muito bonita, com uma capa vermelha. Quando eles recebem a Bíblia, eles querem ler para saber o que tem lá dentro. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E eles se convertem só de ler a palavra de Deus. E muçulmanos têm sido batizados para a honra e glória do nosso Deus. Coloca para mim o último slide, por favor. A tarefa é antiga, dada pelo próprio Jesus. A obra inacabada, porque até que Ele venha, nós temos que anunciar. O desafio continua. Desafio para quem? Para a igreja, que tem desfrutado do abençoado arraial que o Senhor preparou. Um desafio intransferível. Deus não tem outro plano. Deus precisa usar a minha vida, Deus precisa usar a sua vida, Deus precisa usar a nossa igreja para que a obra de missões no mundo, no Brasil, no Paraná, continue. A obra vai permanecer inacabada. E a minha pergunta é, o que é que nós vamos fazer diante desse desafio? Eu li a história de um missionário presbiteriano, que ele trabalhou durante muitos anos na Índia. Então, ele volta depois, idoso já, no tempo de aposentadoria, ele volta para o seu país e ele é convidado para pregar. E ele começa a desafiar os jovens, dizendo, jovens, a Índia precisa, e ele vai apresentando muitos desafios. E parece que quanto mais ele falava, mais apática a igreja se tornava e ninguém dava respostas. E aquilo vai causando nele uma angústia, uma tristeza tão grande, que ele desmaia no púlpito. Então, chegam lá alguns irmãos, tiram ele, levam para a sala do lado. E quando ele consegue melhorar e recobrar consciência, ele diz, eu preciso voltar e terminar a mensagem. Eles dizem, não, pastor, não pode, o senhor não tem condições. Já idoso, passou mal.
Ele diz, mas eu preciso. E ele volta e dá um único recado. Ele diz, eu descobri que vocês não querem encarar o desafio de missões. Então eu vim aqui para dizer que vocês, por favor, orem por mim, porque eu vou voltar para o campo. Eu sou velho, idoso, vou fazer muito pouco. Não consigo fazer mais nada. Mas já que vocês não querem ir, eu vou. Graça e misericórdia de Deus nos trouxe aqui e nos garante vida eterna. Mas a tarefa continua. Precisamos de vida se levantando, indo para o campo missionário. Missões se faz com os pés dos que vão e anunciam. Precisamos de joelhos que se dobrem, que clamem pelo poder de Deus, para que surjam as estratégias, para que as barreiras sejam quebradas, para que os corações sejam movidos. Precisamos de sustento, irmãos. Precisamos abrir mão do nosso querer ter, da nossa insatisfação, do nosso troca tudo. Troca a roupa, troca o sapato, troca a TV, troca o sofá, troca de carro. E nos esquecemos que se temos todas essas bênçãos é porque o Senhor tem nos dado. O que Ele quer que nós façamos? O recurso é dele. A administração é nossa. Vidas, oração e recurso. Aqueles 4 leprosos colocam a vida deles na linha de frente. Não fazemos bem. Esse é dia de boas novas, não podemos nos calar. Vamos anunciar, vamos depender do poder de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. O resultado depende daquilo que Deus fará. O recurso não é para ser escondido, guardado nos nossos investimentos pessoais, particulares, não que seja ruim tê-los. Entretanto, precisamos entender qual é a parte que é para o reino de Deus. Eu tenho uma última fala, que eu pensei muito nela. O diabo está investindo muito para povoar o inferno. Parece que mais do que nunca. Está ficando cada vez mais difícil alcançar vidas para Jesus. O que você tem feito para povoar o céu? O que eu tenho feito para povoar o céu? O que a igreja tem feito para povoar o céu? Pastor Daniel está ali, vai cantar? Então eu vou chamar, eu quero o pastor Rodrigues aqui, pastor Antônio. Os dois estão com a camiseta de Vivendo a Compaixão. Eu vou pedir a ajuda da Neuza. Gostaria que vocês ficassem um longe do outro. Aqui na frente mesmo. Um num canto, o outro no outro, o outro na outra ponta. Vem para cá, Neuza. Você está representando os que oram. Há centenas de desafios no mundo. Nós precisamos de joelhos que se dobrem para orar, para clamar por missões. Você pode orar por missões, pode escolher um país, um continente, um campo missionário e gastar tempo clamando pelos desafios desse local. Se você entende que Deus
o está desafiando a orar mais por missões. Você vai se aproximar onde a Neuza está agora. Pastor Rodrigues, vidas. Os dois já estiveram em campo missionário e sabem da importância de vidas entregues para a obra de missões. Já pensou, pastor, se a sua filha se levantasse agora e dissesse: eu estou indo para o outro lado do mundo? Riu, né? Nem vi que você estava aqui. É porque eu vivi essa experiência uma vez, um dia eu conto. Porque às vezes é tão fácil fazer, mas aí eu quero falar com pais que estão aqui. Eu sei da história. Esses dias alguém me contou, disse: fulano e tal, e está no seminário. Eu disse: que alegria. E a pessoa disse: eu já sabia. Quando nasceu e nós entregamos ao Senhor, nós dissemos: Senhor, queremos que seja um missionário teu. A decisão foi do jovem, mas a entrega foi dos pais. Você pode doar uma férias sua para obra de missões? Um mês? Você pode guardar recurso? Já guardou recurso uma vez para um grande sonho? Pode guardar recurso e dizer: olha, eu tenho recurso para me manter durante 6 meses no campo missionário. Eu vou lá para a Índia, lá para a África, lá para o Haiti, lá para a Polônia. Cada vez temos tido menos vidas. E o meu desafio aqui é por vidas. Se você quer entregar a sua vida, saiba que essa igreja e aqueles que vão se levantar para orar, vai orar muito por você. Pastor Antônio, recurso. Como precisamos de recurso. O sonho do pastor era enviar um missionário que sai daqui sustentado integralmente pela igreja. Custa muito. Mas se você entende que Deus tem recursos com você, você vai se colocar ali perto do pastor agora, dizendo: Deus tem me abençoado com grande salvação. Não fazemos bem. Eu não quero ficar calado. Eu quero orar. Eu quero dedicar meus dias. Eu quero doar mais para a obra de missões.